Boa noite a você que está aí nos acompanhando, né, em mais um episódio do nosso Papo Aberto Podcast. Eu sou Elisael de Assis, estou aqui com meu parceiro e irmão Joel, e atrás desses equipamentos, né, de transmissão nós temos Ivonilton e nós somos do Papo Aberto Podcast. Deixa eu dizer uma coisa para você, lembrando, a sua segunda-feira só começa quando o Papo Aberto Podcast termina. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria de estar aí conosco. E eu queria hoje, Joel, começar, né, agradecendo simplesmente a Deus, né, porque Ele é quem permite que estejamos aqui, por essa oportunidade que Ele nos concede. Somos gratos a Ele por tudo. E hoje nós temos uma convidada para lá de especial, assim como todos os outros, né? Confesso que estou muito feliz em tê-la aqui conosco. E eu quero aproveitar para estar mandando um beijo aí para minha família, minha esposa que nos acompanha, minha filha que hoje completa mais um ano de idade. Beijo no teu coração, Deus continue te abençoando sempre. Mas antes de começar, Joel, eu queria me atrever, né, a fazer um comunicado muito importante. Uma garota chamada Elo, né, ela está aí precisando da nossa ajuda aqui na cidade, né? Infelizmente ela foi acometida aí com a leucemia e a família ela teve que se deslocar até São Paulo. E nós pedimos a você que, se puder ajudar, contribuir, nós vamos estar deixando lá os dados da família, né? A chave Pix lá na bios do nosso Instagram. Não se inscreve lá. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. O nosso Instagram é o papoaberto.podcast. Fica conosco que o Papo Aberto hoje é show de bola. Eu costumo dizer que o homem está cada dia melhor, viu, rapaz? Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade, né? Agradecer a Deus por estar aqui. E eu tenho certeza que tudo que acontece é permissão de Deus. Desculpa a vocês que aguardaram a gente até agora, desculpa pela demora, mas ao vivo vocês sabem que é assim, né? Aconteceu um imprevisto no nosso canal, né? A gente utilizou um canal reserva, mas breve estaremos retornando com o nosso canal e colocaremos o vídeo no canal. Eu queria agradecer a Ivonilton que está aqui. Também temos alguns convidados aqui atrás da câmera que a nossa convidada irá apresentar, né? E para mim é uma honra, hoje é um marco especial para o Papo Aberto, Elisael. Eu acredito que vai existir o Papo Aberto antes do dia de hoje e o Papo Aberto depois do dia que a gente bater o papo com essa convidada especial. Uma convidada especial, né? Como todos os nossos convidados são especiais, tenho certeza que irá agregar o conhecimento de todos vocês. Mas deixa eu apresentar logo, Elisa. Tenho certeza que a galera está ansiosa para poder ouvir ela, né? Ela é administradora, tem 28 anos de idade, também é vereadora da cidade de Alagoinhas. Eu estou falando dela, Luma Menezes. Seja bem-vinda. Ai, meu Deus, muito obrigada. Boa noite, Elisael. Boa noite, Joel. Boa noite. Né, agradeço a toda a hospitalidade, né, o convite de vocês. Agradecer também a todo mundo que está acompanhando o Papo Aberto nessa noite. Que honra, viu? Honra mesmo de verdade poder estar aqui com vocês. Estou aqui também acompanhada por Raira e Evaldo, né, vindo comigo para participar também desse momento, né, estar junto com a gente e dizer que é uma grande satisfação, né, poder falar com vocês, conversar com vocês, falar um pouco do nosso trabalho lá em Alagoinhas, que acaba também reverberando aqui, né, somos cidades vizinhas, né, então é muito importante essa conexão, né, entre a gente nesse processo. Para nós, Luma, é uma honra tê-la aqui conosco, é muito gratificante mesmo. Eu lembro de Luma, Joel, quando ela estava fazendo a empreitada da candidatura a deputada. Ela chegou no estabelecimento em que eu trabalho, né? E ali ela foi muito comunicativa conosco, deixou ali os seus panfletos. E um amigo que estava ali comigo, Fabrício, desse dia para cá ele sempre fala: traga a Luma Menezes e diga a ela que eu mandei um abraço. Virou fã, não vai? Nossa, um abraço, Fabrício. Virou fã sim. E para nós, Luma, é muito gratificante ter você aqui. A partir daquele momento, passei a te seguir nas redes sociais também por curiosidade, né? Bacana. E vi que o seu trabalho é um trabalho por excelência. Continua nessa jornada que nós sabemos que pode sim fazer um diferencial assim como tem feito. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Um abraço para o Fabrício, né? A gente realmente caminhou por aqui, né? Pela cidade de Aramari, conversamos com algumas pessoas, né? Durante a trajetória
de campanha em 2022. Foi minha primeira candidatura para deputada, né? Foi uma experiência muito boa, né? Eu vou te contar. Foi uma experiência bacana para a gente, porque pudemos dialogar com as cidades vizinhas, conversar com a população, né, a respeito dos anseios que as pessoas têm para a região, principalmente, e pensar a Bahia, né, pensar, na verdade, a nossa região, né, de uma maneira macro, para além do que a gente vive diariamente lá em Alagoinhas, foi fundamental, né, até mesmo para expandir esse horizonte, assim, de pensar de uma maneira macro também aqui nas cidades vizinhas. Então, foi uma experiência que ajudou muito durante o processo. Não deu certo a eleição em si, né? Mas na política nem todo resultado de eleição é o melhor resultado às vezes. A experiência, o que a gente passa no processo, as conexões que a gente faz com as pessoas, o nosso aprendizado conta bastante. E tem contado bastante para mim durante, né, essa caminhada. É importante que eu costumo dizer aqui com a Eliseu que nem sempre, pelo fato da gente tá em um meio político, né? Porque eu venho de uma família política e a Elisael também é um político em si, né? Apoia a minha família como política. Eu costumo dizer que nem sempre uma derrota, né, se considera, nas urnas é considerada uma derrota, né? Porque às vezes a gente perde na urna, mas como a gente falou, Elisael, você já ganhou um fã, você tinha ganhado um fã, você nem sabia. E com esse mundo de internet, eu não te conhecia pessoalmente, eu te conhecia pelas redes sociais, né? É importante que as redes sociais aproximem as pessoas, né? Conectam várias pessoas. E você tem, além de Fabrício, além de Elisael, você tem eu também como fã, Joel como fã. Ai, que honra. Mas a gente gostaria de saber, Luma, para poder conhecer um pouco mais de você. Quem é Luma Menezes? Então, Luma Menezes, hoje, né, estou como vereadora na cidade de Alagoinhas, vereadora de primeiro mandato. Estamos indo aí para esse terceiro ano, mas para além disso, né, sou uma jovem, sou formada em administração, né, pela Universidade Federal da Bahia, gosto muito de gatos, né, então eu tenho meus 3 filhos, sou mãe de pet. Quem disse que mãe de pet não é mãe está redondamente errado, porque mãe de pet é mãe, dá dor de cabeça do mesmo jeito, dá trabalho do mesmo jeito, destrói as coisas dentro de casa do mesmo jeito. Então, amo meus gatos, por enquanto, né? São os meus filhos no momento. Sou filha de Oséias, de Ana, sou irmã de Malu e Ruama, esposa de Natson. Sou cristã, né? Enfim, sou várias coisas, né? Sou uma jovem sonhadora, acredito muito na juventude. A gente tem apostado muito na juventude durante essa caminhada, porque eu acredito que é através da juventude que a gente consegue ter uma renovação nos espaços, seja na política ou seja em outras áreas também. Acho que a gente deveria valorizar mais, inclusive, a participação da juventude nos diversos ambientes, né, para que a gente possa garantir que essa juventude tenha a possibilidade de se empoderar, que essa juventude tenha a oportunidade de ter experiências profissionais, experiências na política também. Então, acredito muito, defendo muito essa bandeira, né, de que a gente tem que dar oportunidade para a juventude também. E a gente tem carregado isso junto com a gente durante essa caminhada. Isso é importante, né? Nós trazermos a juventude um pouco mais para perto, né? Porque hoje em si tudo gira em torno da política. Então nós precisamos de fato trazer essa juventude porque eles são o futuro. Hoje está Luma como vereadora, né? Quem sabe amanhã como uma prefeita, uma deputada, e assim outros jovens vão chegar também para estar ocupando um lugar ali na cadeira, né, do legislativo, quem sabe de um executivo, mas nós precisamos assim tanto de juventude envolvido na política, como de mais mulheres também envolvidas na política. E eu observo, Luma, a sua trajetória como vereadora, como mulher, a sua ousadia e a sua coragem do trabalho que você desenvolve. Me indica um pouco sobre essa experiência do seu dia a dia como vereadora, nessas questões da demanda de Alagoinhas, essas fiscalizações. Veja, nós gostamos muito de deixar muito claro para a população qual é o nosso papel nesse espaço, né? Muitas vezes falta um pouco de educação política em algumas pessoas para identificar qual é o papel de um vereador, de uma vereadora, né? O que é que compete a quem está sentado ali no espaço do legislativo e o que é de responsabilidade da prefeitura, por exemplo. Então, esses papéis acabam se confundindo muito. Então, a gente gosta de trabalhar muito levando a educação política para as pessoas. Falar sobre
qual é a minha competência? Então, minha competência é fiscalizar. Então, seja escola, unidade de saúde, né, irregularidades que estão acontecendo na administração pública, questões relacionadas à infraestrutura, o meu papel enquanto vereadora é fiscalizar tudo isso e encontrar caminhos para trazer, inclusive, soluções para os problemas que a gente está encontrando. Né? E esses caminhos podem ser vários, podem ser indicações que a gente faz na Câmara para que a Prefeitura corrija o erro, pode ser através de uma lei, uma legislação que a gente cria, porque também é nosso papel criar legislações para questões da sociedade, questões da cidade, que infelizmente não estão sendo priorizadas em alguns momentos. Então a gente gosta muito de deixar muito claro para as pessoas, né, qual é o nosso papel, qual é a nossa função e qual é a nossa responsabilidade no processo, para que essas funções não se confundam. Lá eu faço parte da bancada de oposição, mas eu gosto de deixar claro que eu sou oposição à forma como esse governo, né, em Alagoinhas funciona, né, a forma como ele lida com a gestão, a forma como ele conduz a administração da cidade, mas isso não significa dizer que eu vou ser oposição ao que é de benefício para a cidade, de forma nenhuma. Então eu não tenho nenhum problema em votar favorável a projetos que venham no governo, não tem um problema, desde que esse projeto realmente seja benéfico para a cidade. Então a gente vota a favor de questões relacionadas ao servidor público, né? Nós votamos questões relacionadas a programas sociais, programas, enfim, diversos que a Prefeitura manda para a Câmara Municipal para a gente aprovar, não tem problema nenhum de votar favorável, mas existem outras questões que, se a Prefeitura não tem a responsabilidade, né, de mandar um projeto bem estruturado e trazer informações que a gente precisa a respeito, eu vou questionar. Eu não vou votar favorável e, muito provavelmente, eu vou fazer zoada em cima disso, né? Eu vou dizer que não, isso aqui está errado e precisa ser feito do jeito correto. Então, o que é que acontece, né? Recentemente, lá em Alagoinhas, a gente passou por uma série de solicitações de pedido de empréstimo para a área de infraestrutura, sem nenhum tipo de identificação, né? Quais ruas ou bairros seriam beneficiados com esse empréstimo, né? O último empréstimo, por exemplo, foi de 35 milhões de reais, sendo que a Prefeitura já tinha conseguido outros 3 antes desse. Então, o que é que vai ser feito com esse recurso? Por que solicitar um empréstimo na boca da eleição, né? A gente precisa de mais informações. Então, a gente precisa de um projeto bem elaborado, apresentado por engenheiro, né? Trazendo ali a justificativa do projeto, provando, inclusive, que o município tem saúde financeira suficiente para enfrentar mais um empréstimo desse nível. Então, a gente fez, né, posicionamento, a gente acionou o Ministério Público a respeito e agora a gente aguarda, né, um posicionamento, inclusive, do Ministério Público sobre essa questão. Porque é uma questão que envolve endividamento de um recurso público. Ao mesmo tempo, a gente quer dizer o quê? Quer dizer que é o recurso de imposto da população que a gente paga todos os dias, que está sendo endividado ali através desse empréstimo. Então, será que o município vai ter saúde financeira lá na frente com esse tipo de empréstimo para cobrir outras demandas e outras coisas que deveriam ser prioridade? Então, a gente passa um momento muito difícil na saúde do município, né? A gente tem unidade de saúde que às vezes não funciona, falta insumo, falta remédio, falta profissional. Coisas básicas, né? Coisas básicas que deveria estar funcionando e sobrecarrega o Hospital Regional do Tasbião, que atende a todos nós aqui da região. Então, se o mínimo, né, o básico, não está funcionando, a gente precisa parar e pensar que tem uma coisa errada, né, na gestão. Então, assim, essa tem sido nossa caminhada, né? A gente não arreda o pé, né, de falar o que acreditamos. Temos muito claro, né, quais são os nossos princípios, qual é a nossa coerência no processo e que a gente não pode deixar para lá, nem fazer de conta que está fazendo o trabalho de vereador e vereadora, porque foram 1.049 pessoas que votaram em mim em 2020, né? Foram pessoas que depositaram em mim a confiança de que eu ia fazer o meu papel. Então, a minha obrigação, não é nem o que eu quero, é a minha obrigação é fazer valer toda essa votação e fazer valer para todas essas pessoas e para a cidade a minha responsabilidade na Câmara Municipal. Você cumpre muito bem o seu papel, né, de fiscalizar. E, inclusive, nas suas redes sociais, a gente que acompanha, Elisael, tem
como é que fala? Questão enquete, que é fiscaliza, né? Fiscaliza. Um jargão que a gente usa. Jargão, obrigado. Um jargão, fiscaliza. E a gente que acompanha muito, a gente gostaria de saber, nesse ato de fiscalizar, nesse trabalho de fiscalizar, qual foi, qual foi a maior... o maior impacto quando você chegou e você falou assim, não, isso não está acontecendo, não acredito que isso realmente está acontecendo. Teve algum? Teve muitos. Assim, um dos que mais me afeta, e afeta até hoje, assim, que me gera muita revolta, vou usar essa palavra, me permitam. Fique à vontade. Mas a situação hoje da nossa maternidade municipal, né? Então, nós já estivemos na maternidade municipal diversas vezes, por diversas questões diferentes, pontuando sobre questões básicas, como a gente falava aqui. A maternidade municipal hoje não tem um cirurgião geral. A maternidade municipal hoje, agora, a partir de agora, depois de muita cobrança, vai passar a ter anestesista. Né? A gente está acompanhando o Diário Oficial e saiu uma publicação recente no Diário Oficial para a contratação de anestesista, mas não tinha. Então, como a gente tem uma maternidade no município que não tem os profissionais mínimos para garantir a saúde e o parto de diversas mulheres que chegam lá para ter os seus bebês. Então, é uma realidade de completa insalubridade, né? De descumprimento, inclusive, de direitos básicos das gestantes. Porque, por exemplo, a gestante tem o direito de ter acompanhante durante todo o seu processo gestacional e parto e pós-parto no ambiente da maternidade. Então, esse tipo de direito é descumprido diariamente na maternidade municipal. E alegam diversas questões. Não tem espaço, dessa vez não deu, porque isso, porque aquilo. Não importa. A maternidade tem que fazer valer o direito daquela mulher de ter um acompanhante. Fora outras questões diversas, né? Por exemplo, a ausência de vacinação. Porque, por exemplo, uma mãe que tem o RH negativo do sangue, né? Tem mães que são O negativo, B negativo, né? A negativo. Essas mães, elas precisam tomar uma vacina, né? No início da sua gestação, para que não haja um efeito contrário do seu próprio corpo contra o corpo do neném que está sendo gerado. Então, essa vacina protege a criança caso ela não tenha um sangue compatível com o da mãe. Então, esse tipo de vacinação ela não tem na maternidade. Ou seja, muitas mães acabam perdendo o bebê justamente por causa disso, né? Então, o que ocasiona é justamente isso, o aborto, né, daquela criança por causa desse tipo de reação do próprio sangue da mãe. Então, o corpo expulsa, né, como se fosse um ser indesejado ali dentro, um ser que não está sendo reconhecido e o corpo acaba expulsando. Então, são coisas básicas, né, coisas de atenção, de gestão, e a gente aciona o Ministério Público, né, a gente cobra. Então, assim, é muito importante até trazer isso, porque a partir dessas cobranças, a gente já fez até vídeo no local, né, claro, respeitando, a gente toma muito cuidado, assim, respeitando a ética. Tem profissionais que realmente cometem violência obstétrica, mas tem outros que não, que são bons profissionais lá dentro. Então, a gente gosta de cuidar muito da imagem também dos profissionais, porque às vezes são pessoas que estão ali só seguindo ordens, ou fazendo o que é possível fazer num ambiente completamente insalubre. Então, a gente vai até o local, ouve todo mundo, né? Tenta fazer o que é possível a partir da demanda que chega, mas é literalmente um espaço sem gestão, sabe? E quem sofre são as mães, são as crianças que nascem ali, e depois a gente começa a ouvir os problemas, né, em decorrência dessa falta de gestão ali naquele espaço. Então, acho que isso é o que me deixa mais revoltada, porque a gente está falando do nascer, né? De um ser completamente indefeso, de uma mulher que está numa situação completamente de vulnerabilidade ali, né? Que só queria ter paz num momento que deveria ser de alegria e que acaba se tornando um momento de aflição, de tristeza, de desespero. Então, acho que isso é o que mais, uma das fiscalizações que mais pega assim para mim. E nós vemos que esses problemas ele não acontece em pouco tempo, já vem se arrastando, né? Mesmo depois de, acredito que, gestões passadas. Sim, exatamente. Porém, o que é que acontece? Só que para muitos já se tornou algo normal.
Mas quando encontra alguém que exerce o que é o seu papel de direito, que confronta, que combate, que mostra a dura realidade do que se passa, aí acredito que há até retaliações por essas questões. E ouvindo você retratar esses fatos, aí eu te faço uma pergunta. Com toda essa correria do seu dia a dia, você mostrando a realidade da maternidade, de alguns pontos públicos que estão sendo administrados de uma má forma, como é aceita pela oposição? Como você enfrenta? Não há retaliações sobre você? Há diversas. Diariamente, a gente está em ano de eleição agora, né? A gente sempre buscou fazer trabalho em escolas. Né, trabalho diverso, de educação política, para pautar direito das mulheres, para pautar meio ambiente, que são pautas que para a gente leva como prioridade. Chegou nesse ano, várias portas foram fechadas pela questão política, né, de direção de escola dizer que esse ano não vai ser possível porque eu faço parte de uma bancada que é opositora ao governo que está vigente. Então, para a gente para e pensa, caramba, é sério isso? Depois de tantos anos a gente desenvolvendo atividades, mostrando por A mais B que a nossa atuação é muito mais pensando no ganho para aqueles estudantes, né? Porque você levar a educação política, você falar sobre o meio ambiente, né, com jovens de segundo e terceiro ano, é uma oportunidade até mesmo de formação de indivíduo. E as escolas fecharem as portas porque eu faço parte de oposição à gestão atual do governo. Então, fora outras questões também, de receber oferta, né? Recentemente recebi uma oferta dizendo o seguinte: olha, eu te garanto isso, garanto sua reeleição, mas você precisa desacelerar. Você precisa desacelerar um pouco, não precisa fiscalizar do jeito que você fiscaliza, não. Faz por alto, faz de forma macro. Aí eu paro e olho assim. Então, são formas de tentar fazer a gente se silenciar no processo, né? Se calar no processo, impedir que a gente continue fazendo o que deveria ser normal. As pessoas estranham, algumas pessoas, né? Porque a população recebe bem essa atuação da gente, mas algumas pessoas estranham o que a gente faz como se fosse uma coisa errada, como se fosse uma coisa normal, sendo que não, gente, eu estou cumprindo o meu papel. Eu estou fazendo aquilo que a Constituição me garante como papel de legisladora, de fiscalizadora. Errado seria se eu não fizesse nada disso. Então, às vezes os papéis estão tão invertidos, né? O que é errado acaba sendo certo, o que é certo acaba sendo errado. E aí vem diversas formas de retaliação, né? Como eu já falei aqui, né? Tem também a tentativa de disseminar notícias falsas, né? Tentar desmerecer o trabalho com vídeos, né, e fazer várias montagens para tentar, enfim, criar uma narrativa tentando descredibilizar a gente no processo. Desde programa de rádio que recebe inclusive dinheiro público para estar funcionando e que trabalha dia após dia para tentar desmerecer, para tentar descaracterizar o que a gente faz, né? Para tentar gastar imagem, enfim. E isso acaba sendo exaustivo, né? Acaba sendo exaustivo porque às vezes a gente precisa se defender sim, a gente precisa se posicionar sim, dizer que é mentira, que não é certo o que estão fazendo, mas, por outro lado, né, a gente para e pensa, não, se a gente está incomodando é porque a gente está fazendo alguma coisa certa aqui no processo. É porque a galera está acostumada com uma política antiga, né? Algumas pessoas da política, culturalmente, Elisael, né, não está acostumada com esse trabalho de fiscalizar, de legislar. A galera geralmente ganha, né, para não exercer o seu papel. Em vez de ganhar para exercer, ganha para não exercer. E graças a Deus nós estamos na frente de um caso que não é nesse caso. Mas a gente gostaria de saber também, porque a senhora é presidenta, né, do PDT, né? Isso. A presidenta do PDT. A gente gostaria de saber como é que funciona essa questão de filiação, para quem não sabe, né? Como é que funciona essa questão de filiação e o que representa, né, ser a presidenta do PDT. Olha, Joel, com relação à filiação, né, quem tiver interesse até se filiar a algum partido político, que se identifique com algum partido, hoje em dia é super simples. As pessoas podem acessar a página oficial do partido, né, através do Google, é só procurar, e tem um setor específico para a pessoa se filiar de forma online até,
né? Então a sua filiação acaba sendo computada, né? A direção do partido, geralmente federal, recebe essa filiação e joga no sistema do TSE, ou tem a outra maneira, que é uma maneira mais manual, né? Que é, inclusive, eu vou até anunciar aqui que a gente vai estar fazendo a filiação coletiva do Partido Democrático Trabalhista agora próximo sábado, às 18 horas, lá no Hotel Absolar. A gente vai estar filiando as pessoas que são pré-candidatas pelo PDT e o vice-prefeito da cidade que veio para o partido, né, vai fazer parte do partido junto com a gente. Ele rompeu com o governo e está vindo fazer parte do partido junto com a gente. Então a gente vai tem uma ficha de filiação, né? Nessa ficha coloca dados básicos como nome completo, endereço, título de eleitor, CPF, RG, para poder cadastrar essa pessoa no sistema do TSE. Aí depois eu pego todas essas fichas e eu mesma, enquanto presidente do partido, cadastro essas pessoas no site do TSE, para que elas possam ser oficialmente filiadas ao PDT. Então, é uma grande satisfação, na verdade, né? Conduzir um partido na cidade. É a primeira vez que o PDT tem uma mulher à frente do partido, né? E pra gente é bem simbólico, né? Porque é uma mulher, eu sou mulher, sou jovem, e a gente traz uma roupagem, né? Mais de inovação também para o partido. A gente conta também com vários membros que já são históricos, né? Pessoas que já estão no partido há muito mais tempo do que eu, né? Pessoas que trazem uma bagagem, uma experiência, que militaram pelo partido em outros momentos aqui na cidade, e soma, né, com essa nova leva de pessoas que chegam, né, para construir o PDT no município. Então, gosto muito, né, do PDT, é o partido que hoje eu me identifico bastante. A gente estava nessa caminhada aí com o Ciro Gomes, né, que foi candidato a presidente da República. A gente tem buscado fortalecer o partido nos municípios, trazer uma nova roupagem também. Nosso líder aqui na Bahia, inclusive, é o deputado federal Félix Mendonça, que ele é presidente estadual do PDT. Ele vai estar presente, inclusive, nesse ato de filiação. Então, manda até o recado, né, para quem tiver interesse. Se quiser se filiar ou até só saber como é que funciona o processo, está convidado, né? Próximo sábado, lá no Hotel Absolar. Vai ser um momento bem legal, assim, para a gente falar sobre o partido, discutir sobre a política no município e o que a gente tem de planejamento, né? Porque muitas vezes alguns partidos se comportam apenas como legendas de aluguel, né? Então, concorre a eleição e acaba ali. Aí depois novas pessoas completamente diferentes participam desse partido no outro momento de eleição e depois acaba ali também. Então a gente está trabalhando no PDT de um jeito diferente. Não cria uma militância, né? Exatamente, não cria conexão, militância, vínculo, nada, nem construção de projeto de político para futuro, né? Então a gente está fazendo diferente no PDT, né? E cheguei no PDT em 2022, né? A gente está construindo, né, esse projeto, vamos passar por esse processo eleitoral também, mas é pensando em futuro, né? Pensando mesmo no futuro da cidade. Assim, nós sabemos também que Loma, você era da bancada do atual governo, não é isso? E hoje já não faz mais parte. Aí nós gostaríamos de saber, assim, o que levou a essa desvinculação? Vamos lá. Vários fatores me levaram a essa decisão. Eu fiquei pouco tempo até como base do governo. Eu fiquei ali os 4 primeiros meses do ano de 2021 e logo fui para oposição. Mas assim, para eu dizer para você que foi o ponto central, né, dessa separação, a gente estava discutindo, no final de 2020, o governo aprovou na Câmara um projeto de Código Tributário, né? Lembrando o contexto, o Código Tributário foi aprovado no momento em que a gente estava ali em plena pandemia, né? A gente ainda não tinha vacinação, a gente ainda estava entendendo o que era a Covid, né? Tava com todo esse caos e o governo em Alagoinhas resolveu aprovar um código que aumentava imposto sobre tudo, IPTU, ISS, ITIV, vários impostos municipais, né, que o governo tem a possibilidade de fazer gestão. Então, esse código foi uma bomba, né? Foi aprovado no finalzinho de 2020 para já valer em 2021. Então, nesse primeiro momento, ali de 2021, qual era a discussão? A gente revogar esse código, né? Pensando nesse contexto de pandemia, muito empresário fechando ou então demitindo pessoas, microempreendedor sem poder funcionar, né? Sem conseguir dar conta do seu negócio,
muita gente realmente passando necessidade, né? Muita gente ficando em situação de vulnerabilidade, tanto é que aumentou drasticamente as pessoas que recebiam auxílio, né, do governo federal, justamente por causa dessa crise que estava todo mundo vivendo no Brasil. E o governo simplesmente vem, não, tome aí mais carga tributária em cima de vocês. Então, a gente estava discutindo a possibilidade de revogar esse código e durante o ano de 2021 a gente rediscutir diante da nova realidade, do novo cenário de pandemia que a gente estava vivendo naquele momento. Então, os ajustes seriam feitos e tal, só que o governo não queria que isso acontecesse, né? Não aceitava a revogação. E eu fui muito contundente com relação a isso. Não, a gente tem que revogar o código e eu não aceito outra alternativa, porque não tem outra alternativa. A gente precisa revogar para discutir. E aí, pronto, aí foi criou embate, o governo não aceitou esse tipo de posicionamento, né? Achou, não sei o que eles pensaram, se foi muita ousadia minha não aceitar o que eles estavam determinando. E aí veio a retaliação, né? Eu descobri que eu estava sendo expulsa da base quando, durante a sessão, eu sou a primeira secretária. Eu faço a leitura do expediente. E aí, quando eu estava fazendo a leitura do expediente, me informaram que algumas pessoas do meu partido, pessoas que faziam parte do mesmo partido que eu, foram exoneradas da prefeitura, no Diário Oficial, como forma de retaliação pelo meu posicionamento a favor da revogação do código. E eu descobri assim, em plena sessão. Aí eu descobri também que naquele mesmo dia houve uma reunião da base do governo para a qual eu não fui convidada, né? Então, a partir daquele momento, eu já não estava mais sendo considerada da base do governo, né? Fui literalmente expulsa do processo. Aí eu falei, bom, um governo que não está disposto nem a dialogar, que não aceita um momento que eu pense contrário a ele, para mim é um governo antidemocrático. Não serve para mim, não me cabe. Então, naquele dia, definitivamente fui, né? Me posicionei como fora do governo e segui minha caminhada e definitivamente foi a melhor coisa, porque eu não vou aceitar, e não é questão de ser exato esse governo que está aí, mas assim, eu não vou aceitar que tentem colocar cabresto em mim, né? Eu sei o que eu defendo, eu sei quais são os princípios, e eu estou aqui justamente para defender esses princípios. Então, eu vou sim querer dialogar, tanto é que eu tentei muito dialogar, tentei dialogar com a Secretaria da Fazenda, tentei dialogar com o prefeito a respeito disso, né? Tentei manter janelas de oportunidade de diálogo para a gente chegar num denominador comum, todo mundo, sem precisar de desgaste para ninguém. Só que o governo não aceitou isso, né? Queria que valesse o que eles queriam para aquele momento. Então, foi o melhor caminho, né? E tenho continuado a caminhada que sempre fez sentido, né? E eu acho que para um governo me aceitar como base, tem que entender que em alguns momentos eu vou discordar, nem tudo eu vou aceitar. Quando eu entender que eu preciso discordar, eu vou me posicionar discordando. E que eu vou dialogar com esse governo por que eu estou discordando. E se ele estiver disponível, pode também aderir ao que eu estou pensando, entende? Não significa dizer também que eu sou imutável Dona da verdade, né? e dona da verdade. Não é isso. Mas é dizer que existem momentos que a gente leva em consideração alguns princípios e que isso precisa ser levado em consideração e respeitado por quem está do outro lado. Elisael, deixa eu colocar a galera que tá aqui no chat aqui também para poder participar, né? Que Cristiane, a Raira que tá aqui com a gente, Rosinália, muita gente, viu, Elisael? Amália, o Altelícia, Fabrício, oi Fabrício, boa noite, Fabrício, um abraço. Jean, Ciel Leandro, boa noite, Ciel Leandro. Hortência, Oséias Menezes, esse é o pai, né? Meu boa pai. noite, Oséias. Ivone Guedes, Wagner Dias, a Pequena Oficial, Ana Matos, Jorge Damasceno e algumas pessoas mais, porque tem muita gente, beleza? Tem muita gente, mas eu queria deixar aqui a nossa amiga Natalícia Santana Mônica. Ela está dizendo aqui, ó, boa noite. Eu gostaria de falar que a escola Alagoinhas 4 não tem ventilador. As crianças estão sofrendo com esse calor. Só você, Luma, para socorrer Uma abaixo denúncia, de né? Deus. Uma denúncia, né? Natalícia, a gente Isso. teve, inclusive, lá na escola, viu? Essa escola Lagoinhas 4, a escola municipal. Tanto estivemos na creche, como também na escola. E, assim, a situação é caótica, principalmente em escolas que não têm nenhum tipo de estrutura. A gente tem pouquíssimas creches
né? Pouquíssimas mesmo escola com algum tipo de estrutura assim, mas a grande maioria não tem. Então, nesses momentos de calor, né, com essas ondas de calor que a gente está vivendo agora aqui na nossa região, aqui na Bahia como um todo, tem sido impossível, vou dizer assim, estar na sala de aula ensinando para as crianças. É impossível tanto para os profissionais quanto também para as crianças permanecerem naquele espaço. Então a gente chega muitas vezes em algumas salas que parece literalmente um forno. As crianças não conseguem ficar quietas nas cadeiras. As crianças esperam toda hora para sair para poder tomar um vento, para poder beber água, porque a sala é completamente assim fechada. Não corre vento. As janelas muitas vezes são completamente inapropriadas para o ambiente, né? Fora que o calor mesmo do espaço acaba superaquecendo, né, dentro da sala de aula. Então, assim, temos muitas escolas em situação de insalubridade, principalmente nesse momento de calor. E a gente tem acompanhado, a gente esteve aí na escola, Natalícia, a gente mandou, inclusive, né, uma notificação para a Secretaria de Educação a respeito disso e que seriam manutenções que deveriam ter sido feitas no período de férias, que as aulas retornaram segunda-feira passada. Tem 8 dias hoje que as aulas retornaram. Então, desde janeiro as escolas estavam de férias. Por que essas manutenções, adequações não foram feitas antes das aulas reiniciarem? Então, muito tem sido nossa cobrança a respeito disso. Nós disponibilizamos no Instagram uma caixa de pergunta, né? E veio uma pergunta de um dos nossos seguidores, Eliseu, que foi Ayrton Reis, perguntando à aluna. Pergunta a aluna quais dos seus projetos que foram barrados você considera que seriam mais úteis para Alagoinhas? Olha, tem um que, para mim, seria de utilidade gigantesca. A gente fez um projeto de lei trazendo transparência à fila de espera do Sistema Único de Saúde, né? A gente, nesse projeto de lei, a gente colocou para ter mais transparência com relação a exames, consultas, como é que está essa lista, quantas vagas tem para cada procedimento, para cada especialidade, etc, etc. Várias questões relacionadas a esse acesso à saúde no município. E esse projeto foi vetado pelo prefeito. Passou na Câmara, mas quando chegou na Prefeitura, o prefeito vetou. E aí retornou para a Câmara e provavelmente os vereadores da base vão manter o veto do prefeito mesmo. Mas para mim era um projeto que mudaria. Por quê? Mudaria. Porque hoje a gente vive numa caixa preta, né? Ninguém sabe quantos serviços de cardiologista nós temos, ninguém sabe quantos exames de mamografia tem disponível lá na saúde de Alagoinhas, e isso é um problema, porque diante desse não conhecimento, muitas vezes essas vagas são usadas para garantir atendimento a interesses políticos. Ou seja, determinado político ou determinada pessoa com influência política, ela chega ali, pega uma quantidade dessas vagas para as pessoas dela, que ela tem interesse de beneficiar, e sobra pouquíssimo para o restante da população que pega a sua fila de uma noite anterior, passa madrugada para conseguir uma vaga em determinada especialidade, muitas vezes na regulação. Então, traria mais transparência para esse processo, inibiria esse tipo de comportamento, né? E a gente precisa, a partir disso, garantir o que estabelece a Constituição, que a saúde ela é pública, ela é gratuita, ela é universal e que toda pessoa tem que ter acesso à saúde da mesma forma. Então, esses jeitinhos, né, essa articulação obscura, né, vamos dizer assim, para conseguir vagas, garantindo interesses políticos e individuais de determinadas pessoas, prejudica a população como um todo. Porque quem não tem acesso a nenhum político, às vezes não consegue nem a vaga, não consegue nem fazer seu exame e muitas vezes padece e morre por falta de uma consulta, por falta de um exame que nunca conseguiu. Então, para mim, esse seria um projeto que traria mais transparência para essas questões. Isso mostra, Luma, que um ponto importante, né? Há duas diferenças de governo. O seu modo de exercer o seu papel, isso mostra que é uma política de governo. É uma política onde o beneficiado é a população. Exatamente. Até mesmo porque o vereador, ele não trabalha para o executivo. Ele não trabalha para o prefeito, ele trabalha para o povo. Exatamente. E quando isso acontece, essa transparência seria ótima, mas já que não aconteceu, o povo tem que entender que está gerando um conflito de interesse, onde primeiros beneficiados são aqueles os seus. O povo vai ficando para um terceiro, ou quando achar um espaço, né? Exatamente. Na verdade é quando os meus já tiverem todos concluídos, agora eu vou pensar no próximo. Exatamente. Então nós precisamos
identificar e trazer essa diferença entre uma política de governo, que é onde gera para o povo, e uma política de conflitos de interesse. E isso vem acontecendo, não é só em Alagoinhas, isso é nacional. Infelizmente, é a realidade da política, mas nós acreditamos em pessoas como você que exerce o que de fato é o seu papel como vereadora. Nós acreditamos em pessoas que ainda vão chegar lá, entendeu? Eu costumo dizer assim, ó, um vereador, ele não precisa mais lançar projetos, fazer promessas àqueles que estão no poder, ele só precisa mostrar trabalho. E é o que você tem feito. Deixa as promessas para aqueles que estão chegando, né? Que ainda não galgou uma oportunidade, está precisando para mostrar realmente um trabalho. Aí eu te faço uma seguinte pergunta. O que te trouxe a entrar na política? E para complementar, dentro dessa demanda toda, dentro disso tudo que vem acontecendo, esses obstáculos que tem que ser enfrentado, você em algum momento já pensou em sair, em retroceder da política? Vamos lá, começando pela primeira. Olha, na verdade, vários fatores me trouxeram a esse lugar hoje, né? Quando eu tinha meus 17 anos, eu venho de uma geração que é uma geração que não era tão interessada assim por política, né, na juventude. Então eu lembro de nos meus 17 anos, no meu primeiro voto em 2012, eu tá ali pensando política, entendendo como é que era a política municipal. Meu pai, inclusive, participou pela primeira vez, né, do processo político em 2012. Então, eu não venho de uma família tradicional na política, né? Minha família não tem história na política. Minha família meu pai, ele é industriário, hoje já aposentado. Minha mãe sempre trabalhou na antiga Catoense, né? E, enfim, é família de trabalhadores, né? Meu pai, ele ingressou na política mesmo em 2012, na primeira tentativa dele para vereador. Então, eu estava ali ansiosa, né, querendo entender, querendo aprender, sendo que ao mesmo tempo meus colegas não estavam nem aí, tipo, tanto faz, né? E aí teve o resultado das eleições, meu pai por muito pouco não ganhou, né, para vereador, e eu fiquei revoltada. Eu achei um absurdo, porque eu vi muitas coisas horríveis nos bastidores, né, de boicote a ele mesmo, de material de campanha que não chegou, que não entregaram para ele, né? Que meu pai deixou de entregar material porque não tinha material e não entregaram o material que tinham mandado. E eu fiquei revoltada com isso. Aí passou esse momento, eu comecei a me interessar mais, né? E não, quero entender mais sobre esse negócio que é política. Aí eu fui para a faculdade, né? Na faculdade eu comecei a lidar com algumas matérias específicas, né? Eu fiz primeiro o bacharelado interdisciplinar em humanidades, né? Onde eu vi um pouco mais de política externa, essas relações assim mais internacionais. E aí eu fui para fazer administração. Aí, quando eu fiz o curso de administração lá na UFBA mesmo, eu comecei a pegar matérias relacionadas a orçamento público, política pública, e tudo isso foi me encantando, né? E aí, ao mesmo tempo, eu participei de alguns programas como a Politize, né, que é uma ONG que leva educação política para as pessoas, principalmente para a juventude. Então, me tornei embaixadora, ativei uma embaixada lá em Alagoinhas, né, a primeira embaixada, inclusive, da Bahia, da Politize na época, lá em 2020. E aí eu comecei a fazer esse trabalho muito com juventude em escola, principalmente escola estadual. E aí, pronto, meu pai, né, foi mais uma vez candidato em 2016. Isso, ele nesse processo e eu no meu processo, né? Acompanhando ele também. Aí a gente sempre fez parte de projetos sociais, então ele gostava muito disso, gosta disso até hoje, né? Tanto é que ele é envolvido até hoje com projetos sociais. Aí ele ganhou para vereador em 2016 e foi a partir daí que eu comecei a entender mais ainda sobre a política do lado de dentro, né? Dele como vereador, os processos legislativos, né? Os discursos que precisam ser dados, né? O lidar com o público a partir do momento que você é um vereador eleito. E pronto, aí eu me formei, né? Tive um tempo que eu pude trabalhar na Secretaria de Educação, né? E ver a realidade da educação pública foi, para mim, um grande choque, né? Porque eu fui para a sala de aula, né? Fui aplicar material de que vê o rendimento daqueles estudantes, né? Então eu via criança de segundo, terceiro ano que não tinham aprendido nem a soletrar, né? Não tinham aprendido nem sílaba ainda, já estava no terceiro ano do colégio, né? Terceiro ano do ensino fundamental.
Então, muita precariedade. E pronto, aí meu pai passou um mandato de vereador e aí ele disse, não, meu tempo aqui eu já contribuí, já 4 anos aqui para mim foi suficiente, por que não você? Aí eu falei, meu Deus, por que não, né? Por que não? Né? Já gosto, já acompanhava, já estudava, já aplicava de uma forma mais cidadã do que de uma forma politicamente ativa, falando, né, como participante, né, do processo seletivo. E aí surgiu essa oportunidade, né? Nós tínhamos apenas uma mulher vereadora na Câmara até 2020. E diante dessa realidade, a gente não tinha uma juventude ali sendo representada, tinha só uma mulher vereadora. E a gente pensou, não, bora lá. Bora levantar essas bandeiras e mostrar para a população que a gente precisa de representatividade. Afinal de contas, quando a gente vota em alguém, é para alguém nos representar, né? Então, se a gente é uma população diversa, a gente precisa que a Câmara Municipal reflita também essa diversidade que existe na população. Então, a gente precisa de mais pessoas, né, diversas ali naquele ambiente. E pronto, fui candidata, né, em 2020, consegui ser eleita, né, diante de todo o desafio que foi a pandemia. Então, chegou uma semana antes da eleição, não podia mais distribuir material, não podia mais fazer reunião, né? O contato durante o período de campanha também era muito limitado, né? Então, a gente estava de máscara, entregava... Eu fiz meu currículo, né? Aí, eu fiz meu currículo para ir conversar com as pessoas na rua. Um pouco parecido do que eu fiz aqui na campanha de deputado. E aí, eu conversava, gente... Então, eu sou Luma, quero ser sua funcionária, aqui está meu currículo, se você gostar, se você me achar competente, que você possa me eleger para ser sua vereadora, tal, tal, tal. Leia e preste atenção. Nisso, eu especificamente distribuí para mais de 12 mil pessoas, né? E aí eu saía cedo de casa e voltava tarde da noite. Isso conversando com as pessoas, andando pelo comércio, andando no terminal coletivo, indo nos bairros e conversando, conversando, conversando. Aí chegou uma semana antes da eleição, do dia da votação, aí o TRE suspendeu, disse que não podia mais distribuir material. Aí eu também falei, meu Deus, tá nas suas mãos agora, né? Tudo que eu podia fazer, eu fiz. Já entreguei meu currículo aí para um monte de gente. Se for da sua vontade, vai dar certo. Aí veio o resultado, né? Deu certo, graças a Deus. Fui a 10ª mais votada, né? De 17. E agora a gente tá aí, trabalhando até hoje. Nós vivemos mudando de contexto, né? Mas já que você falou de segunda mulher, né? A ser eleita, né? Você foi segunda, só tinha uma mulher na Câmara? Só tinha uma mulher, hoje nós somos 4. Entramos mulheres. Mais 3. Pronto, 3 mulheres. Então, nós vivemos em um mundo em que a mulher na política é muito difícil ainda de estar na política. E a gente gostaria de saber por que essa dificuldade. Será que é por causa do tempo, né? Da história, né? Do preconceito que há entre do machismo que há, do preconceito que há que a mulher só tem que ficar na cozinha, só tem que estar em casa, não tem que estar nesses ambientes políticos? É muito é muito disso e de outras coisas também. Veja, quando eu cheguei na Câmara, eu percebia claramente a estranheza, né, da gente estar ali enquanto vereadoras, né? Então, era de vezes da gente, dos homens estranharem, a gente se posicionar em algumas situações, né, de achar que às vezes talvez a gente estava falando demais a respeito de alguma coisa. E ao longo do tempo eles foram tendo que se adaptar com a nossa existência ali naquele espaço. Então, o Jaldice gosta de falar muito isso. E aí eu vou falar aqui para vocês também. Lá na Câmara não tinha banheiro feminino para vereadoras, né? Então, o banheiro que existia era o banheiro geral, que os homens vereadores usavam, e o da sala do presidente. Então, banheiro para vereadoras não existia. E a partir da nossa ocupação da Câmara, a gente começou a cobrar isso. Poxa, como é que a gente vai usar o mesmo banheiro dos homens? Não existe isso. Aí foi aí que o presidente da casa construiu, né, adaptou um banheiro específico para as mulheres. Então, assim, a política, ela já é pensada numa perspectiva já masculina, né? Ela é pensada, construída e planejada desde o início por homens. Então, é natural, entre muitas aspas, que durante todo esse processo a participação das mulheres não tenha sido levada em consideração. Porque a questão de um banheiro é uma coisa simples, né? Parece besteira, mas é justamente pensar que aquele espaço não era realmente para a mulher. Exatamente. Então, assim, tem muito do machismo, né? Tem muito do achar que as mulheres, às vezes, não têm competência para estar ali.
que as mulheres não têm capacidade, e eu já me senti, né, sendo julgada a esse nível em diversos momentos, né, seja no espaço da Câmara ou fora dele, em reuniões importantes que eu participo, né, para discutir cidade, achar que a gente só vai discutir sobre mulher, porque a gente é mulher, você vai falar de mulher? Não, eu posso falar sobre sustentabilidade, eu posso falar sobre saúde, eu posso falar sobre educação, e tenho capacidade para discutir tudo isso. Mas às vezes acha que por ser mulher a gente não tem capacidade para discutir outras coisas, só pautas de mulher. E não é verdade. É também pauta de mulher. Então, fora isso, o ambiente da política, ele tende a ser um pouco não, bastante violento. A partir do momento que você começa a mostrar essa competência, e os mandatos das mulheres lá em Alagoinhas têm tido muito destaque na Câmara Municipal, tanto é que é muito bem falado, né, pela população, isso incomoda. Incomoda quem não está fazendo um bom trabalho. Então, a gente começa a receber ataques, né? A gente começa a ser questionada por diversas questões, a gente começa a ser indagada de uma forma completamente desproporcional, né? E esses ataques começam a surgir. E aí as mulheres que estão do lado de fora, elas devem se perguntar, poxa, se o ambiente da política é tão violento para elas que estão lá dentro, por que que eu vou participar e entrar? Eu não quero ter paz na minha vida, eu não quero participar de política, não. Então, acho que são vários fatores que acabam impedindo as mulheres de participarem do processo da política, né? E esses são um deles. Enquanto eu estava perguntando a você, Elisel me cutucou aqui, para me mostrar aqui um comentário, né? Às vezes o ministro falou aqui, a gestão precisa justificar os 31,6 milhões de precatórios. Você quer comentar sobre isso? Isso, esses são os precatórios do Fundef, né? Então, os professores, desde, se eu não me engano, desde o final dos anos 90, esses precatórios do Fundef são devidos a professores do município, não apenas aqui em Alagoinhas, né? Acho que foi em todo o Brasil. Foi de forma geral. E aí veio o recurso para pagar esses precatórios, sendo que no Fundef antigo, que hoje é o Fundeb, no Fundef antigo, esse recurso, 40% ficava com a gestão, com a administração pública, e 60% era distribuído para os profissionais que atuaram durante esse período. Então, os 60% foram transferidos, né, para as contas dos professores, inclusive com muita irregularidade, né, por ser verba indenizatória, acabou cobrando imposto de renda, INSS, está um grande problema lá, porque os professores entraram na justiça, porque a prefeitura reteve esse valor. E os 40%, que equivale justamente a cerca de 30 milhões, né, um pouco mais de 30 milhões, a prefeitura, a Secretaria de Educação fez uma apresentação em 2020, sinalizando que com esse recurso seriam construídas escolas em tempo integral, né, alguns programas que seriam implementados na educação de Alagoinhas a partir desse recurso. E aí 2020 passou, 2021 passou, 2022 passou, 2023 passou, estamos em 2024, o recurso já foi todo usado, 30 milhões de reais já foi todo usado pela educação, e ninguém sabe de que forma foi usada. Porque, assim, numa prestação de contas que o ex-secretário de Educação, Gustavo Carmo, fez na Câmara Municipal, ele apresentou algumas reformas em escolas, manutenções em escolas, etc. E a gente vai nessas escolas e vê os mesmos problemas. A gente vai nessas escolas, vê a parede pintada, a gente vê leitores faciais que não funcionam, a gente busca essa biblioteca digital que ninguém sabe como é que usa. Então, assim, a gente não sabe especificamente de que forma, assim, de utilidade pública mesmo e de que maneira efetiva esses 30 milhões foram utilizados. Então, essa é a pergunta que fica. Para onde foram esses 30 milhões de reais? Porque a gente não vê efetivamente. Tanto é que você viu aí a mãe falando. Escola Alagoinhas 4, né? As crianças estão na sala de aula, não tem nem ventilador. Então, assim, o que precisava não foi feito. Isso aí é bem evidente pra gente. São dinheiros, né, que foram gastos sem ter um total fundamento, não é isso? E que, assim, a educação, ela fica, assim, deixando a desejar. Por quê? Por uma falta de uma administração positiva. Há uma má administração e aqueles que fazem parte da base não fiscalizam como os que são de oposição e o trabalho é feito de qualquer maneira. Aí eu venho te fazendo uma simples pergunta, Loma, acerca de que
Quais são os riscos? Por que essa pergunta? Porque eu vejo que você é uma mulher totalmente preparada para exercer a função tanto de vereador quanto qualquer uma outra função. Quais os riscos que a população corre voltando em pessoas despreparadas para exercer esses cargos? O risco é viver o que a gente está vivendo hoje. Não, obrigada. Hoje a gente vive uma situação, a realidade de Alagoinhas, de completo abandono de cidade. E olha que eu fui da base desse prefeito, né? Mas eu estou aqui também para admitir as falhas e admitir que a gente precisa analisar bem esse tipo de comportamento e as pessoas que a gente vota. Hoje as Alagoinhas vivem numa situação de abandono, né? A cidade ela vive numa situação de caos, né? São diversos buracos pela cidade, né? A saúde, como a gente já comentou aqui, a educação da forma como a gente falou. E o prefeito vive realmente numa realidade de abandonar a cidade. Quando eu falo isso, porque ele está presente muito mais em outros atos em outros municípios, né? Já fazendo sua pré-campanha para deputado e esqueceu de continuar administrando aquela cidade que reelegeu ele, entende? Então, é muito preocupante isso e o risco que a gente tem é esse, né? É de ter uma saúde precária, de ter uma educação que não funciona, uma educação que não é uma educação libertadora, emancipadora, de qualidade, que as crianças merecem. E a gente precisa analisar muito bem, principalmente as propostas das pessoas, mas principalmente também como essa pessoa se comporta nas oportunidades que ela tem, né, para gerir determinadas questões. Então, acredito que a população pode fazer essa análise, né, a respeito dos pré-candidatos, das pessoas que estão postulando, ocupar esses espaços na política de Alagoinhas, seja na vereança, seja para prefeito. Acho que é muito importante fazer análise para além do seu benefício individual, né, porque a gente falava agora há pouco da questão dos exames, né, das consultas. Então, muitas vezes, muitos políticos usam desses artifícios para manter as pessoas presas ali. Ah, não, eu consegui um exame para você, você vai ter que votar em mim. Ah, não, eu consegui uma regulação para um tal hospital para um parente seu. E aí deixa a pessoa ali presa para votar naquele político. Então, para muitos políticos, quanto pior estiver o serviço público, melhor para ele se manter no poder. Porque ele se utiliza disso para botar o cabresto de fato, né, nos votos que ele acaba recebendo. Então, é muito importante que as pessoas entendam principalmente o seu papel no processo. Eu preciso analisar qual é a minha função enquanto cidadã. É analisar apenas o que me beneficia ou o que beneficiaria toda a minha comunidade, né? Prezar por aquelas pessoas que trabalham pelo coletivo ou que trabalham apenas para mim, né? Porque a partir de um benefício meu, eu posso prejudicar um todo, né? Eu sei que pode ser muito difícil isso às vezes, né? Ponderar isso e tomar essa decisão, mas é sobre cidade, né? É sobre futuro. Porque hoje você pode ter tido seu benefício, mas amanhã você pode precisar de um serviço público e não ter acesso a ele. Porque você já teve o seu benefício, então você não pode nem mais reclamar, porque o seu voto foi condicionado por isso. E aí você pode precisar desse serviço público ou sua família pode precisar de um serviço público que não vai estar funcionando por causa de votos como esse. Então é importante analisar mesmo, sabe? E entender qual é o seu papel enquanto cidadão, observar os políticos, questionar os políticos. Não tenho problema com questionamentos. Pergunte mesmo, Luma, e isso, né? Como faz isso? Você fiscalizou aquilo aí? A mãe mandou, Luma fiscaliza a escola Lagoinhas 4. A gente esteve lá, mas aqui eu tô aqui para dizer para ela que a gente esteve, que a gente falou com o secretário, que a gente vai continuar cobrando. E tem que fazer isso. As pessoas têm que acompanhar a atuação dos políticos, não apenas no ano da eleição. Porque muita gente acha que política só funciona e só existe ano de eleição, né? Mas não, passou a eleição, as pessoas foram eleitas, é agora que você tem que acompanhar. Se aquelas pessoas que foram eleitas estão cumprindo aquilo que elas prometeram que ia fazer, estão realmente caminhando e se conduzindo de acordo com aquilo que elas disseram que iam fazer. E aí você acompanha no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ano. E aí no quarto ano você vai dizer, não, essa pessoa merece continuar ou não. Essa pessoa sumiu e apareceu de novo agora. Não merece continuar. Então é importante ser ativo no processo. A gente vota em alguém para nos representar. Não significa que essa pessoa vai tomar conta de tudo durante 4 anos e a gente vai se excusar, né? Não vai querer se envolver durante todo o processo, porque a responsabilidade também é nossa. Foi a gente que escolheu. A gente está ali votando. Então a gente tem responsabilidade sobre essas pessoas também.
Hoje a senhora faz parte da oposição ao governo. E apoia o atual pré-candidato, a senhora é pré-candidata a vereadora, do lado do atual pré-candidato Paulo César. Por que Paulo César é o melhor para Alagoinhas? A senhora acha que Paulo César é o melhor para Alagoinhas? E por que hoje, nesse pleito eleitoral, a senhora apoia Paulo César? Pronto, Joel, excelente pergunta. Paulo César, na verdade, ele foi escolhido por um bloco de partidos, tá? Hoje o PDT, e aí é importante falar sobre isso, que essa é uma decisão partidária de grupo político. O PDT hoje ele faz parte da base do ex-candidato a governo ACM Neto. PDT, União Brasil, PSDB, Cidadania, são partidos que fazem parte da base de ACM Neto e dialogando, né, entre esses partidos e com o próprio direcionamento do ACM Neto e dos líderes desses partidos a nível estadual, o deputado Félix Mendonça, o deputado Paulo Aze, né, chegou-se num consenso da criação desse bloco aqui na cidade, né, lá na cidade de Alagoinhas. E hoje conseguimos formar esse bloco de oposição e dentro desse bloco de oposição o candidato que se sobressai, o candidato que pontua bem nas pesquisas, o candidato que demonstra ter uma excelente projeção de votação para as eleições, o pré-candidato, na verdade, é o Paulo César. Então, isso foi uma definição de grupo, né? Não foi Luma que decidiu, não foi Antônio Barreto que decidiu, não foi Luciano Almeida, que também é vereador, que decidiu, foi um grupo que analisou e que ponderou que ele era o candidato, o melhor nome do grupo para ser apoiado e para seguir nessa candidatura. Então, hoje o PDT, o Partido Democrático Trabalhista, do qual eu faço parte, ele apoia e conduz, né, e acompanha essa pré-candidatura do Paulo César diante dessa construção coletiva de grupo, né? E aí nós temos duas candidaturas hoje na cidade, né, que é o grupo da oposição, com o nome de Paulo César, e o grupo da situação, com o nome de Gustavo Carlos. Nós temos aqui o nosso amigo Fabrício, né? Aqui em Aramari tem que ter uma mulher igual a Luma, diferenciada. É isso aí. Bora trabalhar para eleger mulheres aqui, hein? Com certeza, com certeza. Então é importante nós observarmos, né? E refletir acerca das pessoas que nós queremos que nos representem. Porque, Luma, o que acontece de fato é que as pessoas eles não param para refletir sobre os candidatos que vão votar. E o que é que acontece? É como já foi dito, né? O candidato, desculpa a expressão, vai colocando cabresto nos eleitores, entre aspas, e vem esse questionamento. Nós temos que entender uma situação. A nossa necessidade, seja ela religiosa, seja ela na educação, na saúde ou financeira, ela é uma necessidade contínua, não é momentânea. Por que contínua? Nós sempre vamos depender de algo. E o que é que acontece? Isso acontece muito na área da saúde e em questões financeiras. Um vereador chega ali e paga o seu recibo. Acha que ele pode ter encabrestado ali os 4 anos. Quando chega naquele ano de eleição, ele volta lá de novo e torna a colocar o cabresto. E durante esse tempo, o que é que acontece? Há muitos questionamentos, tem pessoas que não chegam para questionar, para reivindicar os seus direitos, porque eles já vão logo dizer, não, eu já paguei pelo seu voto. Exatamente. E isso é o que está acontecendo. É por isso que a política está da forma que está. Então, nós precisamos de pessoas que pensem diferente, que cheguem a fazer um papel que, de fato, é o papel verdadeiro, né? Porque, como foi dito logo no princípio, as coisas certas estão se tornando erradas. Não é que se tornem erradas, é que estamos vendo de uma maneira errada. Hoje os vereadores eles estão aparecendo só em 4 anos, né? Eu digo que são os turistas, eles só chegam nesse tempo para se apresentar, para fazer aquilo que de fato é o seu papel, enrolar, mas durante o seu período pós-campanha, pós-eleição, se elegendo, acabou. Acabou. E nós temos que ter uma noção de uma seguinte questão. Um exemplo, às vezes eu saio a vereador. Aí o que é que acontece? Eu estou ali comprando um voto de um, fazendo um pagamento de um. E quando eu sou eleito, eu tenho que sumir. Por que eu tenho que sumir? Para repor aquilo que eu gastei. Então, o que é que você vai me questionar? E de quem é a culpa de tudo isso? São das más escolhas.
Então, nós temos um exemplo muito grande aqui de uma excelente vereadora. Admiro muito o teu trabalho, a tua garra. Nós precisamos Obrigada. muito de pessoas que desenvolvam papel como você desenvolve. E Aramari, nós temos pessoas capacitadas para isso. Nós temos pessoas que buscam, que têm conhecimento e coragem para desenvolver. Olhe aí os vereadores que estão chegando, analise o perfil de cada um deles e veja qual melhor lhe representa. Fica essa Perfeito. dica para vocês. Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque, Eliseu, semana passada o nosso convidado pautou uma informação referente ao Hospital Dantas Bião, né? Que saiu uma nota que para a SAMU que não estava tendo leitos, né? A gente gostaria de saber o que a senhora acha e como anda a saúde em Alagoinhas, estendendo não só o municipal, mas a questão estadual, que é do Dantas Bião. É um pouco do que a gente até já comentou aqui, né? E é importante falar sobre isso. Na semana passada, foi dia 9 de março isso. O Dantas Bião emitiu um comunicado para o SAMU, dizendo que não tinha mais condições de receber ninguém. Não tinha leito, não tinha respirador, não tinha espaço no hospital. E aí, a pergunta que fica, né? O SAMU vai fazer o que com essa galera? Se alguém passar mal, faz o que com essas pessoas? E a gente começa a discutir outras questões. Alagoinhas foi uma cidade que, na verdade, poderia ter hoje 2 UPAs funcionando. E que essas UPAs poderiam até servir para cidades vizinhas também, né? Porque, assim, a partir do momento que a saúde básica, ela não funciona, né? A atenção primária daquela cidade não funciona, que são as unidades de saúde, né, comuns, né, que desde a unidade de saúde da família e etc. Quando essas unidades elas não funcionam, elas tendem a sobrecarregar o hospital. Então, é gente indo para o hospital por pressão alta, é gente indo para o hospital por causa de cortes, por causa de ferimentos, que poderiam fazer curativo nas unidades de saúde, mas a unidade de saúde não tem gás, não tem esparadrapo, não tem nada para fazer um curativo e vai para o hospital. E aí vai sobrecarregando. E as pessoas, às vezes, chegam no hospital com coisas básicas que poderiam ser resolvidas nas unidades de saúde do município, que não são resolvidas e vão sobrecarregar o hospital. Então, Alagoinhas hoje poderia ter 2 UPAs. Uma que começou a ser construída em 2012, que até hoje ela não está pronta. Eu fiz até um vídeo lá nessa unidade, fica lá no Barreiro. Essa unidade, a estimativa do que foi gasto ali foi R$1.200.000. E se você chegar lá hoje, você vai achar que é um cenário de The Walking Dead. Um cenário de série de zumbi. Porque o equipamento, ele tá completamente cheio de matos, as paredes cheias de limo e assim, terrível, terrível. Chegaram a colocar até portas e janelas e algumas pias, essas coisas assim na unidade, mas levaram tudo. E, assim, a situação é realmente precária. Então, todo o recurso público que foi investido ali hoje está perdido, né? A gente vai precisar gastar muito mais para reativar aquela unidade. E aí, nesse governo atual, de 8 anos de Joaquim, ela já saiu de UPA para ser um hospital e já saiu de hospital para ser um centro de reabilitação. Mas, além das nomenclaturas, não saiu do papel nada disso, né? Continua lá, abandonada, parada. E até para você ter acesso a essa unidade é completamente perigoso até, por causa dos matos, tem relatos de cobra ali naquela área. Então, a gente teve que ter muito cuidado, né? Fui de botas no dia para poder adentrar e ver a realidade daquele local. Então, a UPA, que atenderia uma demanda gigantesca ali, o bairro do Barreiro, hoje um dos bairros maiores da cidade. E, além dessa, nós tivemos a UPA ali na Praça do Céu, na Santa Terezinha, que ela funcionou em 2020 até 2021. Poucos meses, assim. E logo ela foi desativada e se transformou no gripário. Ela funcionou no período de pandemia por um tempo como UPA, se transformou em gripário e hoje é só uma unidade, né, de saúde comum como qualquer outra. E não funciona mais como UPA. Então, assim, as UPAs, elas têm essa funcionalidade, né, unidade de pronto atendimento. Então, alguns casos que não são tão complexos, que não precisaria necessariamente ir para o hospital, poderia ser atendido nas UPAs. E tiraria, né, toda essa superlotação do hospital e garantiria que outros municípios, que às vezes não têm toda essa estrutura, conseguissem o atendimento no hospital como precisa e até pessoas que precisam de um atendimento mais complexo no hospital conseguissem ir para lá sem ter essa fila enorme de espera, né? Sem ter que passar por todos esses perrengues lá. Fora a realidade do próprio hospital, né? Que falta insumo.
faz muito calor, né? Relatos das pessoas de que às vezes é impossível ficar lá dentro por causa do calor, a sujeira do ambiente, enfim, falta copo. Disseram que o copo tava no depósito, que se alguém quisesse beber água tinha que ir no depósito buscar o copo. Então, assim, lógico que o copo não tá no depósito, né? Não tem copo. Mas coloca as pessoas numa situação assim de extrema vulnerabilidade. Às vezes o que a pessoa quer é só ir embora de lá. Eu recebi até um relato recente, né, de um rapaz que ele estava com um problema de saúde específico. Ele passou pela avaliação, demorou horrores, passou pela avaliação, a médica passou de pirona para ele e ele não melhorou e ele falou, mas doutora, não é isso que eu tenho, com certeza. Dipirona não vai resolver meu problema. Aí ela falou, talvez seja porque você está com sobrepeso. Faça atividade física que você vai melhorar. E aí ele foi embora, ele disse, eu só queria ir embora dali, porque ela nem me diagnosticou direito, ela não fez nenhum tipo de exame em mim, ela só passou de pirona. E a única coisa que eu pensei, não, preciso ir embora desse lugar, porque eu não consigo mais ficar aqui. Eu até perguntei, poxa, você notificou a ouvidoria, né? Porque aí você pega o nome da profissional, notifica na ouvidoria e relata esse caso, né? Porque querendo ou não, ela foi completamente antiética com você. E aí ele disse que infelizmente acabou não fazendo isso, porque realmente, assim, às vezes a gente precisa dessas denúncias na ouvidoria, mas às vezes a pessoa não quer nem passar mais por ouvidoria, ela só quer ir embora daquele lugar, por tão horrível que é estar ali. Então são situações como essa que afetam diretamente a dignidade humana, né? De muita gente que precisa usar o hospital para poder ter acesso à saúde. Hoje, eu queria aproveitar em relação à saúde, só para a gente, assim, reafirmar o que se tem acontecido, né, e chamar a atenção das nossas autoridades em questão de que, infelizmente, hoje recebemos uma notícia, né, de que uma jovem veio a óbito em Alagoinhas referente à dengue. Sim. Como isso serve tanto para Alagoinhas quanto para Aramari. Chamar a atenção das autoridades, se os trabalhos de combate à dengue estão sendo feitos, intensifiquem, porque é preciso. E diante disso, Luma, como são esses trabalhos, como é que está sendo acontecido lá? Veja, lá em Alagoinhas, a gente teve até uma sessão onde nós indagamos a secretária de saúde a respeito disso, né? Perguntando principalmente questões relacionadas aos dados epidemiológicos, né? Então, a gente, por exemplo, hoje a gente não tem atualizados esses dados, né? De quantos casos estão em investigação, quantos são os casos, né, definitivamente de dengue vigentes no município. E a gente precisa de transparência também nisso, até para a gente entender como é que está a situação aqui da região. Então, ela sinalizou que estaria, né, trazendo transparência para essas informações, que a equipe de vigilância, juntamente com os agentes comunitários, os agentes epidemiológicos, né, já estavam atuando, né, nas comunidades, nos bairros da cidade. E é importante também que haja uma consciência coletiva. Porque, assim, o agente de saúde vai, né, faz o seu trabalho, verifica e tal, mas é preciso também que as pessoas também ajudem no processo. Muitas vezes a pessoa tem um quintal amplo e deixa acumular ali várias folhas com água, que dá para ser um foco de dengue, né? Então, eu acho que muitas dessas questões, além da responsabilidade do poder público, que é salutar sim, que tem a sua responsabilidade, que precisa atuar, mas também tem essa questão da consciência coletiva. A gente precisa entender que a dengue, cada um tem responsabilidade com isso, né? Cada um tem que estar vigilante a respeito da sua casa para não estar com foco de dengue, né, de contaminação ali na sua casa e prejudicar não só você, mas também todas as pessoas ali ao redor. Então, isso é muito importante. A gente tem a esperança da vacina agora, né, que ainda está um pouco demorada, né, justamente pela questão da fabricação e etc., mas que já começa a ser disponibilizada para um público específico, que traz esperança de que a gente tenha outras alternativas para fazer o enfrentamento à dengue. Mas é muito importante que a gente tenha mais campanhas, né? Então, é bater mesmo nessa tecla, né? Falar mais sobre isso, mostrar formas de combater, mostrar formas de prevenção, né? E cuidado que a população precisa ter, porque aí é papel de todo mundo. É papel da prefeitura, papel da vigilância, junto com os agentes comunitários, e é papel também das pessoas. O papo passa rápido quando o papo é bom, o papo passa rápido. Eu tenho certeza que teríamos vários temas aqui e iríamos passar a noite toda, porque a vida dessa vereadora é um livro, viu? Porque é muita história. Eu tenho certeza também que são várias demandas, inclusive tem várias demandas aparecendo aqui no chat.
Mas o horário não espera, né? A gente, nosso tempo corrido do dia a dia, passa rápido. Mas eu gostaria de agradecer a vocês que estiveram aqui a todo momento, agradecer a Deus, agradecer aos meus familiares, agradecer a Ivonildo, que está aqui na direção. Também gostaria de agradecer a você, Bruno, pela participação, gostaria de agradecer pela disponibilidade, né? Foi assim que eu mandei um convite para ela no Instagram, ela de imediato nos respondeu. Então, a gente é grato a você, né? E espero que tenha outras oportunidades, né? Próximas oportunidades, porque o bate-papo ficou com gostinho de quero mais. Então, boa noite a vocês, boa noite a todos. A gente vai abrir espaço para você finalizar e depois a Elisael finaliza falando o quê? Pronto, eu agradeço, Joel, Elisael, o nome do amigo, Ivanilton. Agradeço a vocês, tá, pelo espaço, né? Parabenizo pela iniciativa do podcast, né? Desejo que Deus faça prosperar, faça crescer, né? Que a mensagem e os debates que vocês querem travar aqui consiga ganhar cada vez mais espaço, porque a gente precisa, né, desse comprometimento, a gente precisa de vozes sendo ecoadas, né? Então, Deus abençoe mesmo esse projeto de vocês dois. Agradeço pelo convite, dizer que eu estou à disposição, né? E que vocês também estão convidados para ir lá, vão lá na Câmara, né? Vão conhecer um pouquinho mais de perto também o trabalho da gente lá na Câmara. Eu sei que vocês acompanham pela rede social, mas as portas lá estão abertas. E dizer que a gente está à disposição para retornar quando for possível, né? Quando for preciso também, para discutir a cidade, porque querendo ou não, são cidades que estão interligadas, né? Que interferem, querendo ou não, uma na outra, né? As questões econômicas, enfim, a gente sabe que acaba influenciando muito também. Então, discutir Alagoinhas é também acabar discutindo um pouco de Aramarim, de certa forma, né? Então, agradeço de verdade. Muito obrigada. Nós é que somos gratos, né? O espaço está aberto. Quando a vereadora quiser retornar também, é só entrar em contato. Vamos entrar em contato, sim, porque nós sabemos que o tempo ele não é oportuno para tratarmos de alguns assuntos, como campanha e algumas mais coisas, né? Então, o espaço vai estar aberto. Nós queremos agradecer essa equipe excelente que te acompanha, os profissionais que desenvolvem esse trabalho com você. Agradecer ao meu parceiro Joel Santos, né? A Ivonilton também, que está ali conosco, a todos vocês que nos acompanhou em todo esse tempo. E dizer assim, é muito gratificante poder fazer esse trabalho, que Deus ele enlargueça os caminhos, porque o nosso propósito aqui é levar a voz àqueles que precisam, é dar voz àqueles que também têm espaço para falar e lhes são negados, né? Mas isso é só gratidão. Mas eu também não queria finalizar sem esquecer de chamar a atenção de vocês para um assunto muito importante. Vocês que não declararam imposto de renda ainda, o imposto de renda da data inicial se iniciou no dia 15 e finaliza no dia 31. Deixa eu te indicar uma profissional por excelência, né? Uma profissional contábil, Verônica Souza. Isso é uma excelente profissional. Prepara os seus documentos. Se preciso, pode entrar em contato diretamente com a gente do Papo Aberto, ou então nós vamos deixar as informações lá na nossa bios. E o nosso podcast, o nosso Instagram é papoaberto.podcast. Nos segue lá, nos dê essa moral, porque o nosso papo continua. Muita gratidão por ter você aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado. Show de bola, tem que acabar